Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pablo Madeira e hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer escrever o seu primeiro livro. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que essas dicas são porque me pediram muito no Instagram e no Facebook alguns leitores para falar um pouco de como funciona esse processo de escrita. Então eu vou dar essas dicas baseadas em mim, tá? Eu, autor Pablo Madeira, em como eu escrevo os meus livros. Então não torne isso que eu vou falar como uma verdade absoluta, mas eu espero que agregue alguma coisa no conhecimento de vocês e que de alguma forma os ajude. A primeira dica é o seguinte: ler muito e gostar de escrever. Sim, eu acho que toda pessoa que sonha em escrever um livro tem que gostar de ler primeiramente, né? E gostar de escrever. Por quê? Porque quando você lê muito, você pega o hábito de... o seu português melhora, a sua gramática melhora, você começa a ter conhecimento de como montar um espaço, tá? Então eu acho que o fundamental você tem que gostar de ler bastante e escrever para poder aprimorar a sua escrita de acordo com o tempo. Eu sou daqueles que gostam de escrever tudo direto, do jeito que vem na mente, depois eu pego o livro lá do início e começo a lapidá-lo, escrever ele de forma melhorzinha. Mas vamos para as outras dicas. A dica número 2 é o seguinte: escolha um tema que você goste muito. Eu acho que para um primeiro livro, o essencial é o autor se sentir seguro daquilo que está escrevendo. Então não adianta você gostar muito de terror, ser viciado em filmes e livros de terror e querer escrever um livro sobre romance. Pode? Pode, não é impossível. Mas eu acho que quando você tem um conhecimento maior da coisa, você se sente mais seguro de escrever sobre aquilo que você gosta. No livro Claire, eu abordei o tema LGBT. Eu fiz um romance gay. Esse romance eu escrevi por quê? Porque eu sou homossexual, então eu já conheço esse universo, então eu me senti seguro em criar um personagem gay, porque assim eu saberia falar dos sentimentos dele, dos medos que ele tem e desenvolver a história com mais segurança. A terceira dica é: faça um esboço do seu livro. Quando eu vou escrever, não no caso do Sem Amor Só Loucura, porque eles são crônicas, então eu fui escrevendo cada crônica de acordo com o sentimento que eu queria falar. Mas no caso do Claire e no outro livro que eu tô escrevendo agora, o que eu fiz? Eu escrevi tipo um roteiro nessa agenda aqui, ó. Eu tenho uma agenda que eu ganhei da minha amiga Dulcineia Ribeiro e Camila Ribeiro, onde eu escrevo todas as minhas ideias aqui, tudo fora de ordem, tudo que vem na minha mente eu vou anotando. O lugar, o que vai ser, tudo. Eu monto tudo. Depois disso, eu organizo em tópicos esse roteiro. Por exemplo, primeiro capítulo vai acontecer isso, isso, isso. Segundo capítulo, tal coisa. Terceiro, porque assim fica mais fácil para na hora que você for colocar a sua ideia no papel, você já ter um norte e não ficar perdido naquilo que você vai escrever, tá? Então eu acho muito fundamental a gente organizar um roteiro daquilo que está sendo escrito para facilitar na hora da escrita. Mas aí, se você... Na hora da escrita foi ótimo, né? Facilitar na hora de você escrever. Mas aí, o que acontece? Então eu acho que esse roteiro comigo funciona muito bem, porque quando você faz muitas pesquisas e vai querendo colocar tudo na sua mente, você acaba perdendo alguma coisa, tá? Então nesse roteiro eu coloco os personagens principais, os personagens secundários, as características do personagem principais, não só físicas, como sentimentais também. Por exemplo, se o garoto ele é muito tímido, se ele é nerd, se ele é falador, se ele é fofoqueiro. Então eu gosto de criar a personalidade dos meus personagens e também de escrever esse roteirinho para como que eu vou desenvolver a história para me facilitar. O passo número 4, eu acho que poucos autores seguem isso, não sei, mas eu faço um calendário, ou seja, eu estipulo um prazo, uma data para que eu consiga escrever o livro ou uma quantidade de caracteres para escrever por dia. Exemplo, eu vou escrever 500 palavras hoje, 500 amanhã, 500 depois de amanhã ou 1000 palavras por dia. É lógico que a gente não tem inspiração todos os dias, né? Nem todos os dias a gente tem tempo para poder escrever. Então eu sempre dou assim um descanso na minha mente de 2 dias. 5 dias eu escrevo e 2 não. Então eu escrevo geralmente 2 consecutivos e paro um dia, depois eu escrevo mais 2 consecutivos e estipulo uma data limite para esse romance ficar, para esse livro
ficar pronto. Exemplo, olha, eu comecei a escrever o livro agora no dia 1º, um livro novo agora em julho, e eu já estipulei que eu quero esse livro pronto, escrito, pelo menos o esboço dele, a primeira versão do livro toda, até o final de agosto. Para isso eu tô escrevendo 1000 caracteres por dia. Mas aí, se fluir mais caracteres, melhor ainda, vai escrevendo. O que não pode acontecer é você, autor iniciante, desistir no meio do caminho. Eu acho que é igual o Stephen King fala no livro sobre a escrita dele. Escreve qualquer merda, falando em português bem literal. Escreve qualquer bosta ali, escreve tudo. Depois a gente lapida a história, beleza? Mas o importante é você chegar no fim da sua história e falar, poxa, escrevi um livro. Depois que vai começar o trabalho de verdade, que é você pegar e editar, lapidar essa história. O passo número 5 é perguntar a opinião, ou seja, você tem um leitor beta. Manda para esse leitor beta o que você acha, para ele poder ler e te dar a opinião do que ele achou da história, se essa história atingiu a sua expectativa no ponto de vista dele, se ele tá gostando ou não, quais são os pontos de melhoria que ele pode te sugerir, que aí cabe você, autor, ver se realmente aquela coisa que você deixou em branco, aquela brecha, aquela ponta solta, vai continuar mais no final do livro, vai continuar em outro livro, ou você deixou em aquela ponta solta e esqueceu de fechar. Então é muito importante você ter alguém para poder ler o seu livro e dar opinião. Eu tenho 3 leitores betas e eu acho isso muito essencial. O sexto passo é uma boa edição. Ou seja, você já revisou o seu livro, você já teve as ideias do seu livro, já fez todos esses passos, a história ficou pronta. Depois é hora de você revisar o seu livro e formatá-lo corretamente para mandar para as editoras. Algumas editoras aceitam apenas o livro impresso, que você tem que encaminhar pelos correios, né? Geral, por modo de carta registrada, que é com mais segurança, para você ter certeza que alguém recebeu. E outras aceitam também o livro por e-mail. Só que o que acontece? Nenhuma editora vai querer lançar um autor que tem 1000 erros ortográficos. É lógico que você também não precisa ser um professor de português, mas você tem que escrever bem, que aí volta lá naquele tópico número 1, que é ler muito e escrever muito, para você poder treinar a sua escrita. Então, quando você for mandar para a editora, tenha certeza que o seu original, né, o seu livro, ele está formatado corretamente, que não há nada de errado ali, pelo menos o máximo de erros que você conseguir excluir já é um princípio, beleza? O passo número 7 é ter muita paciência. Eu sofro de ansiedade e eu acho que é mal de vários escritores. A gente manda o livro para a editora, a gente já quer que o livro seja aprovado amanhã. Não é assim. Olha, as editoras têm um prazo de publicação, de avaliação de originais que geralmente é 90 dias, até 6 meses. Então é muito ruim, eu sei, a angústia, a aflição de aguardar esse tempo todo, mas seja paciente, não fique no pé da editora mandando mensagem, e-mails para a editora o tempo todo perguntando se já começaram a ler o seu livro, porque nenhuma editora gosta disso. E ser paciente também, mais ainda, quando for aprovado o seu livro, porque aí também demora para poder ser lançado, porque tem todo um processo de preparação de texto, revisão, diagramação da história, criação de capa, ISBN, tem todo um processo. E também para lançar um livro geralmente demora de 4 a 6 meses ou de 6 a 9 meses para a editora lançar o seu livro. Então seja paciente. Esse vídeo ele foi bem rápido mesmo, porque quem sou eu para poder dar dicas para alguém escrever? Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude a você que está em dúvida de como começar a escrever a história. Eu fiz bem um resumo mesmo, porque eu não queria me focar, senão o vídeo ia ficar muito grande, então eu resumi bem. Mas a autora Camila Deusdará, ela tem uma série no canal dela, Ninho de Fogo, que é dicas literárias. Dicas literárias, e também tem um diário de uma escritora, onde ela fala dicas para quem quer ser escritor. Então eu aconselho que quem quer analisar essas dicas que eu dei mais a fundo, vai buscar no canal da Camila, porque eu tenho certeza que isso tudo que eu falei tá lá de alguma forma, mesmo que seja um pouco implícita, mas eu tenho certeza que ela colocou essas observações no canal dela. Então é isso, galera. Eu peço para todo mundo que assistiu o vídeo clicar em gostei para poder dar uma ajuda no canal e de se inscreverem, por favor, aqui também. Isso é muito importante para mim, principalmente agora que eu estou começando com o YouTube. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem desse vídeo e se vocês tiverem ideia, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, coloca nos comentários também. E não esqueça de divulgar esse vídeo para os seus amigos, tá? Muito obrigado pelo apoio de todos e até o próximo vídeo. Tchau!